Olá, está começando mais um Faz Bem, a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida e com aquelas histórias que você mais gosta. E hoje, diretamente aqui da Pinacoteca Benedito Calixto. Eu sou Dani Souza e te convido para ficar aqui comigo e ver quanta coisa pode te fazer bem. Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos sólidos dos aterros sanitários é uma das melhores maneiras de cuidarmos do meio ambiente. Em Santos, há 5 anos, um projeto transforma resíduos em oportunidade e sustentabilidade. É como se todos os anos o Brasil jogasse dinheiro no lixo. Das 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos produzidas todos os anos, apenas 1% é reaproveitado. As feiras livres mostram essa realidade todos os dias. Em Santos, um programa de incentivo à reciclagem desses resíduos está completando 5 anos educando e conscientizando as pessoas. A Composta Santos tem pelo menos 3 frentes de trabalho. O programa Composta Santos, que é da Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura de Santos, tem o objetivo principal também de mudar o olhar das pessoas para aquilo que um dia foi visto como resto, como lixo, né, que pode retornar através da compostagem como fertilizante, como adubo e retornar aos jardins, às praças, às plantações como um incremento de produção agrícola. Através daquilo que um dia foi resto, vira adubo e é incremento de produção. No projeto Feira Feliz, muitas cascas, folhas e resíduos de frutas, verduras e legumes que iriam para o lixo acabam abastecendo grandes composteiras ou uma das 54 mini composteiras domésticas espalhados pelos incentivadores do projeto como parte de um processo educativo mais amplo. A gente traz abacaxi, a gente traz melancia e essas frutas geralmente são vendidas com cascas, né? Então a gente tira a casca da fruta, do abacaxi, da melancia, a gente põe na bandejinha. Esse material, que sobra no caso aqui a casca do abacaxi ou da melancia, pra gente não tem nenhuma utilidade. E graças ao projeto, ele acaba tendo um caminho, né, um caminho ideal, não sendo descartado, mas sim sendo reutilizado, né, cara? O resultado de todo esse trabalho é um biofertilizante que retorna em forma de adubo para o crescimento de mais plantas, como as das hortas comunitária e terapêutica, outras 2 frentes importantes do Composta Santos. Hoje você pode separar o seu resíduo seco, né, papel, plástico, papelão, pode separar os resíduos graxosos, como óleo de cozinha, e também pode separar o seu resíduo orgânico, porque lixo não existe, existe resíduo, porque tudo que você mistura vira lixo e o que você separa é resíduo, e resíduo tem valor agregado, inclusive o resíduo orgânico que pode voltar do processo da sua mesa para a terra e gerar outro fruto, né, para que a gente possa continuar se alimentando de uma maneira saudável. O programa ainda tem 2 centros de compostagem e agricultura urbana, o chamado Cacau. Um no Orquidário e outro no Jardim Botânico de Santos. Nos 2 locais ficam as grandes composteiras feitas com pallets de madeira ou com caixas d'água de plástico que podem acomodar 200 quilos de material cada. E o mais importante é que qualquer pessoa pode participar ativamente de todo esse programa. Eu sou Regiane Ribeiro, sou cantora e agroecóloga e para mim é uma alegria participar aqui do Composta Santos como voluntária e também do projeto Feira Feliz, né? Esse projeto que a gente, como voluntária, eu tenho muita alegria em participar porque todas as quartas-feiras eu volto muito feliz para casa em poder estar junto de uma ação que valoriza a educação ambiental, a segurança alimentar e isso me deixa muito feliz e eu aproveito para convidar você que está aí com a quarta-feira livre e tem vontade de participar de um voluntariado para vir junto com a gente para o projeto Feira Feliz.
no próximo bloco tem muitas dicas boas para você. Rapidinho, não sai daí. E agora chegou a hora daqueles conselhos e informações de quem mais entende sobre animais de estimação. É a hora da nossa Dica Pet. Ter um aquário em casa pode fazer muito bem. Além da questão estética, pessoas que se dedicam ao aquarismo são menos estressadas, controlam melhor sua pressão arterial e combatem até a insônia. Mas se você tem esse desejo, não pode se esquecer de seguir os conselhos dos especialistas antes de começar a montar o seu próprio aquário. Acho que vale a pena você começar com aquários muito pequenos. Coisas inferiores aí a 30 litros, 50 litros são um pouco mais complicadas, tá? De você conseguir manter, né? Um aquário mediano de 80 litros para cima acho que já é uma boa pedida para qualquer um, tá? Escolher realmente uma marca. Alguns hoje em dia já vêm prontos de fábrica e a gente tem aquário hoje em dia de vidro, aquário de acrílico, então várias opções no mercado. E os equipamentos básicos, né? Que para começar o mínimo é um bom filtro. Tá? Um sistema de filtragem eficiente vai realmente te salvar de ficar desmontando toda hora esse aquário. Você só desmonta o filtro, que é a parte, e limpa o filtro em vez do aquário todo. Um aquecedor, tá? É importante também para manter a temperatura certa dos peixes que normalmente aqui no nosso país são tropicais. Você vai precisar de um aquecedor bom. E um sistema de iluminação, né? Feito isso, escolhido os equipamentos principais para que você possa começar o aquário, é montar efetivamente e deixar o aquário rodando por alguns dias, tá? É o que a gente chama vulgarmente de ciclagem, onde todo esse ecossistema que você acabou de montar vai começar a amadurecer. Depois de uns 10, 15 dias você já pode começar a pensar em colocar os novos habitantes. Você vai escolher o que vai querer: peixes, crustáceos, moluscos. A gente tem muita coisa disponível hoje em termos de animais, tá? Para viver no aquário, tá? Desde que você escolha um aquário certo em tamanho para a espécie que você vai querer manter. Isso é importante. De qualquer forma, depois disso feito, escolhidas as espécies, hoje em dia tem várias disponíveis, como eu já disse, mas acredito que uma das mais resistentes que a gente pode encontrar, que são criadas em cativeiros dessa forma, né? Você não vai estar infringindo nenhuma lei, você vai comprar um animal que já foi criado, né? Adquirir um animal criado e cuidar dele. Os ciclídeos africanos são uma boa pedida, tá? Eles são um pouquinho chatos às vezes para um com o outro, mas eles vivem bem e por um bom tempo, sabendo manter. Sabe aquela história que você precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia? O Faz Bem foi pedir a ajuda de um especialista para explicar de vez essa história. A necessidade de hidratação pode variar muito de pessoa para pessoa. A temperatura ambiente, a umidade do ar, a quantidade de suor que seu corpo produz, a idade, seu nível diário de atividade física e muitos outros fatores podem influenciar diretamente a quantidade de água que você precisa consumir todos os dias. A única certeza é que sem água você pode ter muitos problemas. Alguns mais simples, como dores de cabeça e tonturas, por exemplo, e outros bem mais sérios, como lesões nos rins e desenvolvimento de doenças do trato urinário. Por isso, a recomendação dos profissionais é sempre manter o corpo muito bem hidratado. Nós que somos nutricionistas, a gente bate muito na tecla da importância de beber bastante água, justamente porque ela tem papéis muito fundamentais para o nosso organismo. Então é ela que vai auxiliar ali no transporte dos nutrientes para as nossas células, para os nossos órgãos. Além disso, ela está muito associada também com o nosso controle de fome e saciedade. Às vezes o nosso cérebro, quando nós estamos desidratados, ele sinaliza o mesmo sinal que ele sinalizaria quando a gente estivesse com fome. Então é muito importante a gente se manter hidratado para entender realmente se aquele sinal de fome é fome ou desidratação. Então, uma forma para você descobrir quanto de água você precisa ingerir ao longo do dia é multiplicar o seu peso por 35 ml.
Então o resultado dessa continha vai ser um resultado em ml, e aí você faz a conversão para ver quantos litros você precisaria ingerir ao longo do dia. Existem 3 chaves de recursos que guiam qualquer comunicação, mas numa situação de entrevista de emprego, elas são fundamentais. São 3 chaves. A primeira chave de recursos é a chave sonora. Diz respeito a como as pessoas escutam a nossa voz. Aí a gente tem a segunda chave, que é a visual, como as pessoas veem a minha comunicação. E a terceira chave de recursos é a chave mental. Como é que as pessoas vão receber aquilo que eu falo? E o principal, como é que elas vão lembrar depois daquilo que eu falei? Então vamos lá, se você estiver numa situação de entrevista, a primeira coisa que você tem que lembrar é a chave sonora. Tudo que você fala tem que ser bem compreendido e tem que impactar positivamente o seu entrevistador. E tem 3 coisas que, na minha opinião, são as mais importantes. A primeira delas é a voz. A gente tem que ter a voz disponível, forte para o entrevistador, tá? Então, você não pode falar baixinho demais, que dê trabalho para outra pessoa te entender. Então, meu conselho para você, fale para fora, fale forte. A segunda coisa é o ritmo. Evite falar devagar demais, mas também evite passar ansiedade e falar rápido demais. Use pausas, mas use um ritmo e com energia, um ritmo dinâmico, tá? Isso vai transmitir a energia que você tem à disposição para aquela vaga. E a terceira coisa que eu acho super importante em qualquer comunicação é a dicção. Abra a boca para falar, porque com a boca se mexendo você vai transmitir maior credibilidade, tá? Então pratique um pouquinho antes, faça leituras em voz alta, pratique com uma outra pessoa para que isso esteja bem automático para você. A segunda coisa chega antes ainda da voz, que é a nossa imagem. E aí, durante uma entrevista, o principal item, na minha opinião, é o contato de olhos. Olhe nos olhos do seu entrevistador, evite olhar para baixo, evite olhar para cima e aquele olhar perdido. Busque os olhos dele, mas também não precisa ficar com aquele olhar assim, estatelado no outro, grudado não, né? Você pode pensar, voltar, porque senão passa uma sensação de invasão. Mas pelo menos 70% do tempo que você estiver com o entrevistador, dê os seus olhos para que ele olhe para você e olhe nos olhos dele. Mesmo que ele tire os olhos de você, eventualmente ele vai escrever, fazer alguma coisa, mantenha-se o rosto virado para ele. Procure observar também as suas expressões faciais. Você não pode ficar nem expressivo demais e nem também com aquela cara sem fazer nenhum gesto. Algumas pessoas acham melhor fazer aquela poker face, que vão ter menos riscos. Mas a gente precisa dar alguma informação para outra pessoa, porque quando o nosso rosto não dá informação nenhuma, quem está do outro lado vai tentar imaginar, porque não existe lugar vazio no cérebro não, tá? Outra coisa é postura. Numa situação de entrevista, a tendência da gente é se encolher, porque geralmente a gente fica nervoso, a gente sabe que a gente está sendo avaliado. Então, não precisa se expandir demais, mas busque aprumar a sua postura. Se estiver diante de uma mesa, coloque as suas mãos acima da mesa, nunca embaixo da mesa, não esconda as suas mãos, isso tem um efeito muito negativo. Coloque as suas mãos por cima da mesa e gesticule quando for apropriado. E uma outra coisa também que você já deve saber, a imagem pessoal. Vá vestido, trajado corretamente, pesquise antes, né, a que vaga você está concorrendo, a que tipo de empresa você está concorrendo, para que você consiga estar alinhado às expectativas do seu entrevistador, mas seja você mesmo. E finalmente, a chave dos recursos mentais, que é aí que a gente vai ver como é que eu vou falar e para que ele lembre depois de mim, tá? Eu tenho que ter planejado de antemão algumas coisas. A primeira delas é assim, fugir do techniquez, ou seja, algumas pessoas vão para uma entrevista de emprego e acham que tem que falar difícil para mostrar que sabe, gente, mas jargão técnico não é sinal de que você sabe muito, de inteligência, pelo contrário, às vezes é sinal de insegurança. Então procure falar de uma forma simples
de forma que seu interlocutor não tenha trabalho para te entender ou imaginar onde que você quer chegar. A segunda coisa, sempre tente estabelecer uma ponte de comunicação. Então, busque ser empático com ele e eventualmente até demonstrar alguma vulnerabilidade. Então, não só confete em cima de você, algumas fraquezas suas você pode compartilhar, e principalmente a sua busca em se melhorar constantemente. E finalmente, para mim, uma das mais importantes é a concisão e relevância. Não adianta você falar, assim, achar que tem que preencher o tempo todo falando. Busque alguns pontos principais do seu currículo para transmitir. Então, escolha 3 mensagens, no máximo, que você gostaria de transmitir sobre você. Ao invés de contar toda a sua história desde o jardim da infância, pegue 3 coisas principais e procure, durante a entrevista, aproveitar algumas das perguntas para entregar essas 3 mensagens. Tenho certeza que se você cuidar dos seus recursos sonoros, sua maneira de falar, os visuais, como é que você transparece aí a sua comunicação não verbal e finalmente esses cuidados com a organização do que você vai falar, vai dar certo. Boa sorte! E no próximo bloco você vai conhecer um projeto que luta pela inclusão na educação há mais de 20 anos. É rapidinho, a gente volta já. Para você que já conhece a Pinacoteca Benedito Calixto, vai adorar essa matéria. E para quem nunca veio aqui, eu tenho certeza que também vai se apaixonar por esse passeio. Quem vai conversar com a gente é o Guilherme, que sabe tudo aqui da Pinacoteca. E eu quero ouvir de você, o que as pessoas encontram quando vêm aqui? Então vamos lá. Aqui no espaço da Pinacoteca, né, já nos seus 31 anos de existência, a ideia é que seja um espaço de arte e cultura. Então todas as multiplicidades que a gente tem da arte. Então é pintura, é escultura, a gente vai ter eventos que vão misturar o ideal do que é a nova arte também, né? Vamos chamar assim. Então a parte gráfica, digital, a gente tem tantos eventos, cursos, a gente teve alguns workshops, inclusive, falando sobre inteligência artificial. Então tem toda uma dinâmica de a gente pensar como a gente mescla, né, a existência de um casarão e de um Benedito Calixto tão antigos com uma coisa tão nova, né? E muitas pessoas que com certeza passam aqui na porta, aquele casarão branco, lindo, de repente os mais jovens, as crianças, antes não davam muita atenção, né? Porque aparentemente quem gosta de museu, arte, são as pessoas mais velhas, mas aí que você se engana. O Gui estava comentando aqui comigo um pouquinho antes da gente gravar, que os jovens e as crianças cada vez mais têm gostado de absorver esse conteúdo, de conhecer um pouco mais. E é assim o dia a dia da Pinacoteca, né, Guilherme? Ainda mais porque a proposta daqui é ser um lugar pedagógico. Então, por ser um lugar pedagógico, a gente tenta e faz com que as crianças, as escolas venham, né, sintam influenciados a vir, porque apesar de ser o último casarão assim, né, da Orla de Santos, ele tem uma proposta de mostrar como que foi. É incrível que a gente encontra aqui nessa Pinacoteca. Vamos falar para o pessoal que está assistindo, então, quais são os horários de funcionamento aqui da Pinacoteca? Tranquilo. A Pinacoteca funciona de terça até domingo, das 9 às 18. Então, segunda-feira é o dia de folga, mas todos os outros dias, terça, domingo, 9 às 18, pode aparecer que estamos aqui. Lembrando que a entrada é gratuita e se você quiser saber qual a programação aqui da Pinacoteca, eles têm um Instagram bem bombado aí com muitas informações que eu vou pedir para o Gui passar para quem está assistindo, para já ficar ligado aí, com a antena ligada nas próximas programações aqui da Pinacoteca. Então, o Instagram da Pinacoteca Benedito Calixto é @Pinacoteca Benedicto Calixto. Viram só? Então já anota aí na sua agenda, já se programa, porque passear, descansar, visitar essas obras faz muito bem. Obrigada, Guilherme, pelo bate-papo e até a próxima. Um
um projeto de pré-vestibular comunitário que começou no Rio de Janeiro em 1993 e está completando 23 anos na Baixada Santista. E sempre lutando pelo fim da exclusão de estudantes pretos nas universidades. É o Educafro, e que você conhece agora. Educar de maneira crítica, principalmente aqueles com maior dificuldade de acesso ao sistema de ensino e ao próprio conhecimento. Essa é a missão do Educafro, um projeto que nasceu no Rio de Janeiro há 30 anos e que hoje completou 23 anos aqui na Baixada Santista. Chegou a ter 8 núcleos que se transformaram em apenas 4 após a pandemia, mas que continua a lutar pela inclusão. Em Santos, essa missão é da unidade do Valongo, fundada pela matriarca do projeto, Ana Maria Rodrigues Lima, já falecida. Nós somos um cursinho pré-vestibular, né, com foco em pessoas negras e pessoas carentes, né, que oportuniza, né, a essas pessoas a possibilidade de estudar pensando o acesso a universidades públicas ou particular com bolsa de estudo. O Educafro ele existe por conta do racismo estrutural, do racismo institucional, né, que impede que negros consigam acessar todos os espaços de poder ou da própria sociedade. Além de ensinar as matérias do vestibular, o Educafro busca desenvolver o sentimento de pertencimento e empoderamento em seus alunos. Não é à toa que muitos sentem a diferença de ter uma escola só deles. Esse projeto, ele significa muito, principalmente para as pessoas pretas, porque dá mais acessibilidade, né, ao estudo e todas essas coisas que a maioria não tem, entendeu? E melhora nosso senso crítico muito, muito, muito mesmo, assim. Além de, claro, o foco principal é os estudos, que pelo menos me ajudou muito os estudos. Eu debato melhor, eu falo melhor por causa do Educafro e agora eu consigo sentir que eu posso mais por conta do Educafro. Há pouco tempo atrás comecei a me questionar, né, sobre questões de ser uma pessoa negra, e aí foi quando começou a surgir essa vontade de estar num lugar como esse, e foi o que o Educafro me trouxe, né, sentimento de comunidade, né. Para os voluntários e voluntárias do Educafro, a realização vai muito além de apenas passar o conteúdo das matérias. Eu vi alguns jovens aqui chegarem não acreditando em si mesmos, não acreditando nas suas potencialidades, mas o projeto ele faz com que as pessoas cresçam, com que as pessoas passem a acreditar mais em si mesmas, que ganhem essa consciência de que são capazes e que há um lugar para elas na sociedade. Então que elas vão atrás. E quando você vê que eles chegam, que eles alcançam esse objetivo, isso não tem preço. A gente acredita nesse projeto, acredita nesse objetivo, que é fazer as pessoas crescerem, as pessoas ganharem visibilidade, né? E aí isso é o que gratifica. As aulas abordam 12 matérias preparatórias para o vestibular e mais 2, Cultura e Cidadania e Orientação Vocacional. E o objetivo disso é muito claro. Ela vai começar a entender algumas dinâmicas de como funciona a sociedade, como essas dinâmicas impactuam na vida dela negativamente, né? O fato de você ser pobre, você ser da periferia, você ser negro, você não ter tido acesso a algumas coisas ao longo do seu desenvolvimento intelectual, político, da sua formação, né? E a partir daquele momento do Educafro a gente está trazendo essas informações que nos são negadas na sociedade, né? Para que a gente possa pensar
um futuro melhor, né? Como diria Mano Brown, um futuro mais ameno. E o Faz Bem fica por aqui. Não esqueça de seguir e curtir as nossas redes sociais. E se você perdeu algum programa, basta conferir todos lá no canal do YouTube da TV Tati Band Litoral. Até a próxima. Tchau, tchau.